Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Palavras Ilustradas. Desta vez aqui um pequeno especial para vos mostrar um bocadinho daquilo que são os novos DC Pockets da Devir. A Devir lançou então agora este novo modelo dos DC Pockets, que eu fiquei muito curioso e eu estou aqui para vos mostrar um bocadinho daquilo que são estas edições. Eu tenho aqui os dois primeiros volumes que saíram e vou-vos mostrar um bocadinho então do que é o Joker, que é este aqui que vocês podem ver na imagem, e depois também o Batman Cavaleiro Branco, o segundo. Aliás, eles saíram os dois ao mesmo tempo, por isso não há aqui propriamente uma numeração, mas pronto, isto é os DC Pockets, mas já vamos mostrar em mais detalhe e até comparar com outras coisas. Vamos a isso? Até já! Smash! Avengers! Assemble. Ora então, começar por dizer que estes livros saem a um preço de 10€, 9,99€, que vocês conseguirão com certeza encontrar a 9€, dado aqueles descontos de 10% habituais em praticamente todas as plataformas. Este aqui é o valor então de base destes DC Pockets e quero já começar por mostrar aqui um comparativo em relação a outros lançamentos da Devir, principalmente de manga, porque isto é uma edição mais pequenina, mais compacta, e também com os DC Compact, que é a edição americana, basicamente, que a DC tem lançado para neste formato um bocadinho mais ao estilo do mangá. Mas só para terem uma ideia, isto aqui então é por exemplo, é um lançamento da Devir, o Kaiju Number 8, e como podem ver aqui os DC Pockets são ligeiramente maiores, quer em largura, quer em altura. Em termos de espessura aqui já é um bocadinho mais relativo, porque há uns que são mais pequeninos e outros maiores, como podem ver aqui. Geralmente os mangas têm um tamanho mais ou menos standard, apesar de poder variar ligeiramente, mas não varia muito, enquanto aqui os DC Pockets já têm aqui uma variação conforme a sua história, como é óbvio. Mas, como podem ver então, em relação ao manga é ligeiramente maior, mas não tão grande assim, comparativamente. Depois, em relação aos Pockets, eu tenho aqui alguns, aos Compact, eu tenho aqui o All-Star Superman, tenho aqui o Kingdom Come, tenho aqui o Batman, trouxe aqui alguns de Court of Owls e também, já agora, o de Authority, até tirei mais, ainda tenho ali mais dois, mas pronto, isto aqui só para comparar. Estes então são as edições americanas da DC Compact Comics, que é basicamente um modelo ao estilo mangá, com cores, com o mesmo tipo de papel, um bocadinho também parecido com aquilo que é usado no mangá, não tanto aquele de revista de cómic brilhante. Aqui é um papel mais mate e mais rugoso. E então, em relação a estas edições, basicamente estamos a falar mais ou menos da mesma coisa. Os Compact Comics são ligeiramente mais altos, como dá para ver aqui, mas os DC Pockets são ligeiramente mais largos. Ou seja, a diferença não é assim muita. Pronto, em termos de tamanho, de espessura e de páginas, isto depois é a mesma coisa, eles variam, porque como podem ver aqui, por exemplo, o Kingdom Come é um bocadinho mais pequeno que o All-Star Superman, o The Authority, por exemplo, é um livro muito maior, tem uma história muito maior. Pronto, isto depois varia também, tal e qual como os DC Pockets e os DC Compact variam os dois exatamente da mesma maneira, conforme, obviamente, a história que está a ser contada. Pronto, esta é então a nova estrutura aqui que a Devir apresentou, numa tentativa aqui talvez de ter um sistema ao estilo dos DC Compact Comics, mas em vez disso temos então estes Pockets. O tipo de papel é exatamente como os Compact Comics, ou seja, é este papel mais mate e rugoso, apesar de não ser tanto como os DC Compact Comics. Aqui temos um papel ligeiramente mais brilhante, eu não diria mais grosso, mas
há de ser mais ou menos a mesma coisa em termos de gramagem, há de ser muito parecido, também tudo a cores, os balões mais pequeninos, como é óbvio, estamos a falar de um Pocket, estamos a falar de um DC Pocket, ou seja, uma versão mais pequena daquilo que estamos habituados, por isso é aqui uma nova forma de mostrar algumas destas histórias mais, algumas clássicas e outras mais famosas do mundo da DC. Em termos de cores e em termos de primeiras impressões, eu posso dizer que está interessante, não vejo assim nenhum problema. Em termos de texto, ainda não confirmei, porque ainda não li nenhum dos dois. Aliás, eu estou a fazer este vídeo mesmo como primeiras impressões, eu acabei de abrir os dois para mostrar aqui, mas irei fazer mais tarde, irei falar mais tarde sobre essa questão da parte de escrita, como é que está, como é que não está, mas temos aqui umas edições muito interessantes e muito curiosas, aqui um bocadinho a fazer lembrar então estes DC Compact Comics, que eu pessoalmente gostei, aliás, como podem perceber, que já tenho vários. Além disso, traz aqui alguns extras também no final, também para, como por exemplo, capas alternativas, para dar aqui um bocadinho mais de valor a este projeto. Aqui também é a mesma coisa, neste caso temos aqui um extra, aqui pequenino, são algumas páginas aqui finais, depois do fim da história. Mas pronto, estes são os DC Pockets, vê se não confunde, não confundir com os DC Compact, apesar de a ideia ser relativamente a mesma, são duas coisas diferentes. Este aqui é um formato de devir que me parece bastante curioso e é uma forma de trazer cómics, alguns dos cómics mais interessantes da DC, num universo diferente. Estou muito curioso para ver o que é que vem aí, o que é que a Devir vai trazer mais em termos de histórias e qual é que é a ideia deles a partir daqui. Por isso, eu não sei desse lado se estão curiosos com isto, mas já agora quero fazer aqui mais um comparativo antes de ir embora. Dá-me aí um segundinho e vamos fazer aqui mais um comparativo que eu acho que faz todo o sentido. Ok, estou de volta porque eu quero fazer este comparativo que acho que faz todo o sentido. Eu lembrei-me agora, enquanto estava a gravar isto, que tenho esta história, que tem duas histórias na verdade, e uma delas é exatamente esta aqui. Por isso, é uma boa forma de compararmos aqui em termos de tamanhos. Isto é um cómic, isto é da altura da Levoar, quando eles lançavam estas edições de capa dura, premium, com papel mais com maior gramagem, não totalmente brilhante, mas um pouco mais brilhante do que estes da Pocket. Mas pronto, temos aqui então este comparativo, como podem ver, bem mais pequeno. Em termos de espessura, por incrível que possa parecer, não são assim tão diferentes. Tem obviamente uma diferença, porque aqui estão duas histórias, apesar de uma delas ser mais curtinha. E depois em termos de, e esta parte eu julgo que seja a mais interessante, deixem-me só ir aqui para uma página, aqui uma página que seja, onde é que está? Ok, esta página, perfeito, que eu ainda há pouco abri esta página neste aqui, por isso parece-me ser uma boa página para compararmos. Opa, já estou quase a chegar lá. Ora, aí está. Como podem ver, dá aqui para ter uma pequena comparação em termos de cores. Este aqui mais brilhante, a cor é ligeiramente diferente aqui, eu não sei se está para ter essa percepção na imagem, mas as cores aqui são mais vivas, mais amarelada. Aqui é um pouco mais, menos viva, ou seja, mais acastanhada. No entanto, não sei qual é que estará mais próxima da realidade, para dizer a verdade. Até porque aqui, esta zona aqui, por ser tão saturada, esta zona aqui está meia azul no cómic da Levoar, enquanto aqui a cor parece mais natural, sendo cinza, e parece-me bem mais natural do que aqui. Mas pronto, de qualquer das formas, dá para ter esta percepção de que neste aqui, também por ser um papel ligeiramente mais brilhante, apesar de não ser completamente glossy, nota-se esta diferença de tonalidades. No entanto, eu acho que o trabalho aqui nos da DC Pockets acho que está
bastante bem feito. Além disso, em termos de balões, como podem ver aqui, a diferença não é assim tão grande. Não há assim uma diferença. Obviamente que há uns que ficam um bocadinho mais, ficam muito pequeninos, por exemplo este aqui, mas já aqui é bastante pequeno e aqui fica ainda mais pequeno, ou seja, eles basicamente condensaram em termos de tamanho para ficar tudo mais curto. Por isso, isto aqui, lá está, mais uma vez, é uma edição mais pequena em todos os aspectos. Eu não diria que é difícil de ler, não é de todo, acho que se lê perfeitamente bem, mas lá está, é letras mais pequeninas, os balões mais pequenos, obviamente, vão ficar bem mais pequenos. Eu estou curioso para ver e para ler isto completamente, para perceber exatamente onde há esses balões mesmo muito mais pequeninos, como é que ficou como é que fica estas histórias neste formato DC Pockets. Obviamente capa mole, paperback, como se diz na versão inglesa, não tão resistente aqui como esta edição, já algo clássica no nosso mercado português, porque já tem uns bons anos que isto saiu, mas pronto, acho que está aqui umas belas edições e bastante interessantes de Devir para nos trazer mais histórias da DC. Eu estou muito curioso para ler, ou melhor, uma para ler, uma para ler, porque eu nunca li este do Cavaleiro Branco. Estou muito curioso para ler este pela primeira vez e para reler aqui o Joker neste formato novo. Por isso, estou muito curioso. Digam-me nos comentários aquilo que vocês gostavam de ver neste novo formato DC Pockets, de Devir, e se estão entusiasmados com estas edições ou nem por isso. Eu, por mim, gosto bastante deste formato, como, aliás, já o disse, eu gostei muito desta ideia do DC Compact, por isso estou muito entusiasmado com este formato de Devir. Espero bem que corra tudo bem, que eles lancem bastantes números, isto não é numerado, mas bastantes histórias, e quem sabe possamos ver mais disto, até quem sabe da Marvel, que é uma empresa que em Portugal tem alguma dificuldade em ir para a frente com conteúdos. Se calhar um formato deste até resultaria, quem sabe. Para já, eu fico-me por aqui neste especial do Palavras Ilustradas. Mais tarde irei voltar para falar-vos um bocadinho destas duas histórias e então da parte de escrita, como é que ficou aqui a tradução destas duas aventuras de DC nos novos DC Pockets de Devir. Até à próxima!